Fala pessoal, tudo bem? Bora lá, mais uma aulinha. Hoje o tema da gente será NOx, tá? É uma abreviação para dizer número de oxidação. E eu já coloquei aqui duas imagens bem provocativas para vocês, tá? Quando a gente fala em oxidação, eu acho que em grande parte dos alunos, a primeira resposta que vem fala, professor, é ferrugem? Então é o seguinte, a ferrugem é um tipo, é um exemplo de processo de oxidação. Os processos ou o número de oxidação são mais importantes do que isso. A gente vai ver que o número de oxidação e oxidação é importante a gente levar em consideração transferência de elétron, ou melhor, deslocamento de elétron. É tentar entender como que esses elétrons estão distribuídos nas substâncias, tá? Mas, nesse caso, por exemplo, tem um parafuso de zinco, tá? Um parafuso coberto de zinco. E eu fiz o quê? Eu enrolei um fio de cobre ao redor desse parafuso. E o que ocorreu? Ocorreu oxidação. A gente vê, é evidente também pela alteração de cor, certo? O que aconteceu? O zinco que estava no parafuso perdeu o elétron para o cobre, ou seja, um processo que ocorreu transferência de elétron. Tudo bem? A gente vai ver mais para frente como que ocorre essa transferência de elétrons e por quê. Mas para isso, a gente precisa entender o que é o número de oxidação, que a partir de agora eu vou falar NOx. Beleza? Então, bora lá. Pessoal, ó, número de oxidação, até comentei, é como os elétrons estão distribuídos. Vejam que eu coloquei dois termos, carga real e carga aparente. É o elétron que foi transferido definitivamente ou que ele está levemente deslocado, certo? O que eu estou dizendo com isso? Na ligação iônica, aí sim ocorre uma perda, perdão, ou ganho de elétrons definitiva. O elétron vai para um lado ou para o outro de forma definitiva. Perfeito? E aí a gente diz que é uma carga real. Foi para lá, foi para o outro elemento. Tudo bem? Ou para o outro lado. Agora, na ligação covalente, não ocorre uma transferência definitiva. Ocorre apenas uma diferença de eletronegatividade, certo? E essa diferença de eletronegatividade faz com que os elétrons estejam deslocados mais para um ou para outro elemento. Perfeito? E é isso que a gente vai trabalhar nesse momento. Eu coloquei aqui a série de eletronegatividade dos ametais, do mais forte para o mais fraco, considerando os ametais, tá? Mas é sempre interessante a gente pensar no seguinte, eu vou até complementar aqui, ó. A força desses ametais, ou a eletronegatividade desses ametais, sempre é maior do que os metais. O que isso quer dizer? Os ametais têm a tendência de capturar, roubar, atrair, deslocar elétrons comparados aos metais. E vou puxar um pouquinho para cá. Perfeito? Isso é importante a gente levar em consideração. E vocês vão ver que o conceito de NOx vai ser muito tranquilo. Então, ó, ligação iônica, transferência definitiva. Covalente é uma transferência, um deslocamento, uma diferença de eletronegatividade que a gente tem que observar dentro dessa molécula. Beleza? Normalmente, pode ser que vocês encontrem algumas videoaulas que jogam para vocês uma tabela dessa. Sabe o que eu digo? Essa tabela só vai ser importante para vocês depois que vocês entenderem o conceito. Mostrar essa tabela não vai adiantar em nada se vocês não entenderem o conceito de número de oxidação, de NOx. Para isso,
Eu quero mostrar a tabela periódica. Ô, professor, você saiu de uma tabela, foi para outra. E observação, tabela periódica não se decora, se aprende. Não é à toa que o Mendeleev ficou um tempão para achar uma lógica para essa tabelinha linda. O que eu quero mostrar e levar em consideração nesta tabela, o que é importante deixar aqui, é o seguinte: a região onde a gente tem metais, para cá, ó, tá vendo? Ó, metais alcalinos, alcalinos terrosos. Então, os metais, se vocês olharem aqui na tabela periódica, vai até essa interface aqui. Tudo isso aqui é metal. Importante levar em consideração, grupo 1 da tabela periódica são os metais alcalinos. A gente via lá em ligação iônica que quem está no grupo 1 tem um eletrinho na última camada, não tem? Gente, a tendência é de perder esse um eletrinho, certo? Quem perde elétron fica positivo. Eu estou repetindo. Ó, metais têm baixa eletronegatividade, têm tendência a perder elétrons. Tudo bem? Quem está no grupo 1 tem a tendência a perder um elétron. Quem perde carga negativa, quem perde elétron, fica positivo. Quanto? 1. Aí, ó, eu já disse para vocês, o NOx dos metais do grupo 1, tá? O NOx dos metais do grupo 1 é igual a mais 1. Tenho que ressaltar o sinal, mesmo que seja positivo. Por quê? Ele vai ter tendência a perder esse elétron. E os metais do grupo 2? Ué, grupo 2 tem 2 elétrons na última camada, tem tendência a perder. Perder quanto? 2 elétrons. O NOx deles será mais 2. Perfeito? Alguns elementos, pessoal, têm NOx fixo, dificilmente varia. Outros elementos têm o NOx muito variável. Por exemplo, o carbono é um elemento em que o NOx varia muito dependendo de quem ele está se ligando. Tudo bem? Perfeito? Mais um aqui, ó. Aqui, daquela tabela grande, eu já passei 2 regras, só comentando da tabela periódica. Vamos agora para os elementos do grupo 17. Estão vendo aqui? A gente via, quando estudou ligações, que elementos do grupo 17 têm 7 elétrons na última camada. Perfeito? Beleza. 7 elétrons na última camada, a tendência dele é de ganhar um elétron. Quem ganha um elétron fica negativo, certo? Negativo quanto? 1, porque ele vai ganhar 1. Então, ó, terceira regra. Elementos do grupo 17, por ter 7 elétrons na última camada, tem a tendência a receber um elétron. O NOx deles também será fixo, menos 1. Passei 3 regrinhas para vocês, só falando da tabela periódica e de conceitos que a gente já tinha do primeiro ano do ensino médio. Perfeito? Grupo 1, mais 1. Grupo 2, mais 2. Grupo 17, menos 1. Perfeito? Capturou essas 2 regrinhas? Agora eu quero falar com vocês as outras regrinhas importantes. Mas para isso, eu vou explicar. Imagina o seguinte, essas moléculas aqui, ó. H2, Cl2. Vou colocar aqui, ó. Ozônio, tudo bem? O3. Pessoal, a gente falou que NOx, quando era ligação iônica, transferência definitiva. Aqui é ligação covalente, são todos ametais, tá? Então, olhando para o hidrogênio, um hidrogênio é mais eletronegativo que o outro? Não. Eles têm a mesma tendência de atrair elétrons, um comparado ao outro. Pensa no cabo de guerra, certo? Alguém vai ser mais forte que o outro? Não. Alguém vai puxar o elétron do outro? Não. Então não tem um deslocamento, uma carga aparente. Tudo bem? Como não tem um deslocamento de elétron nem
de um lado nem para o outro, porque eles têm a mesma eletronegatividade, o NOx de cada elemento aqui é zero. Tudo bem? O NOx é zero. E aqui no cloro? A mesma coisa. Eu tenho dois caras iguais, cloro e cloro. Não tem diferença de eletronegatividade. Perfeito. Se não tem diferença de eletronegatividade, não tem deslocamento de elétron. NOx deles é zero. Perfeito? A mesma coisa com ozônio. A gente calcula o NOx, gente, de cada átomo participante da ligação, por mais que o elemento seja igual. Aqui o NOx é zero, NOx zero, NOx zero. Ah, professor, e se eu tenho metais? Ah, por exemplo, metal, uma barra de ferro. Como que eu represento? Eu represento só assim, Fe, ferro. Tudo bem? Ali, numa barra de ferro, eu tenho vários átomos de ferros ligados, certo? Vários átomos de ferro ligados. Tudo bem? Apesar de colocar só o símbolo Fe. O que acontece aí? O NOx é igual a zero. Carbono, ó, carvão. Se eu tenho um carvão, eu tenho vários átomos de carbono ligados entre si. O que a gente tem aí? NOx igual a zero. Todos esses que eu coloquei são classificados como substâncias simples. Por quê? São constituídos de átomos do mesmo elemento. Substância simples, os átomos dos elementos de uma substância simples terão NOx sempre igual a zero. Perfeito? Apareceu H2Cl2O3O2, o NOx é zero. Beleza? Tranquilo? Então, ó, com esse aqui eu já passei 4 regras. São 7, tá? São 7 e aí tem uma observaçãozinha de 3 elementos. Aqui a gente já falou de 4 regras. Foi muito simples, tudo bem? Próximo, a gente vai falar de 2 caras importantes na química. Hidrogênio e oxigênio. Primeiro eu quero falar do hidrogênio. Vamos pensar aqui, ó. HCl. Outro exemplo. HF. E o último exemplo, para o hidrogênio, eu vou colocar aqui, ó, LiH. Tudo bem? Primeiro exemplo, gente, ligação covalente, só a metal. Tudo bem? Quando tem ligação covalente, o que eu tenho que prestar atenção? Na série de eletronegatividade. Perfeito? Então, beleza. Que é o que eu brinco lá. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. Eu vou até colocar aqui para não ter problema. Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Beleza? Tá aqui, ó. Essa série de eletronegatividade nos ajuda a descobrir quem é mais ou menos eletronegativo. Tá aqui. Pessoal, entre o hidrogênio e o cloro é mais eletronegativo. E lembra, o cloro é do grupo 1 da tabela, do grupo 17 da tabela periódica. Ele puxa elétron, certo? Ele vai ser menos 1. Vou colocar aqui, vermelhinho. Menos 1. Por quê? Porque ele puxou um elétron. Ele recebeu um elétron. E o hidrogênio? Ué, o hidrogênio perdeu um elétron. O NOx dele vai ser mais 1. Tudo bem? Ah, professor, ele estava no grupo 1, precisava falar. É importante quando a gente chegar ali. Tudo bem? De novo, HF. O flúor é mais eletronegativo. Ele ganhou nessa ligação um eletrinho. E o hidrogênio perdeu um eletrinho. NOx mais 1. Tudo bem? A maioria das vezes, o hidrogênio, ou melhor, o NOx do hidrogênio vai ser igual a mais 1. Na maioria dos casos. Quando isso não ocorre? Isso não ocorre quando o hidrogênio está ligado a um metal.
E isso não ocorre quando o hidrogênio está ligado a um metal. Tá vendo até que ele ocupou uma posição diferente? A gente deixa do lado direito quem é mais eletronegativo. A gente deixa do lado direito quem é mais eletronegativo. No nosso caso aqui, hidrogênio e metal. Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio. Os metais têm uma eletronegatividade baixa. Se o hidrogênio é mais eletronegativo, é ele que rouba o elétron. E o metal, que é do grupo 1, lembra da primeira regra? O lítio é do grupo 1, da coluna 1, ele perde um elétron. Então, qual é o caso especial? Quando o hidrogênio está ligado com metais, isso tem um nome. Quando a gente tem a formação de hidretos, o NOx do hidrogênio é igual a -1. Tudo bem? São poucos casos, só quando o hidrogênio está ligado com metais. Beleza? Vamos para o nosso segundo protagonista. Se isso é estranho, né? 2 protagonistas, mas o hidrogênio e o oxigênio, eles são importantíssimos para a gente, tá? Agora vamos ver do oxigênio. O oxigênio está no grupo 16. Vamos olhar na tabela lá? Vamos voltar um pouquinho? Olha lá o oxigênio aqui, ó, no grupo 16. Quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? São 6 elétrons. Ele precisa de 2. E eu vou colocar o exemplo mais famoso, que é a nossa famigerada água. OH. Aqui, gente, o hidrogênio não está ligado a metal, certo? Qual que é o NOx do hidrogênio? O hidrogênio vai perder um elétron para o oxigênio. E o oxigênio vai ganhar um elétron. Em relação a essa ligação. Agora vamos olhar para a outra ligação. O hidrogênio vai perder também um elétron para o oxigênio. Então, em relação a essa ligação, o oxigênio ganhou outro elétron. Ou seja, o NOx do hidrogênio, como a gente viu, mais 1. E nesse caso, quanto que vai ser o NOx do oxigênio? Nesse nosso caso, ó, vou puxar. A gente soma, tá? O NOx do oxigênio é menos 2. Perfeito? NOx do oxigênio normalmente é menos 2. Perfeito? Tranquilo? Então, bora lá. Vou colocar um outro exemplo. CO2. É isso aqui, ó. CO. Ó. Tudo bem? Cada tracinho é uma ligação. E o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, o que acontece? O oxigênio, em relação à primeira ligação aqui de cima, ó, rouba um elétron do carbono. Menos 1. A ligação de baixo, menos 1. Ou seja, o NOx dele é menos 2. Tá? E o oxigênio aqui, do outro lado, também. Em relação à ligação de cima é menos 1, em relação à ligação de baixo é menos 1. Ué, NOx menos 2. Então, ó, NOx do oxigênio, geralmente, na maioria dos casos, é menos 2. Quando que o NOx do oxigênio não é menos 2? Quando ele forma peróxido. Como assim, professor? O peróxido mais famoso é a água oxigenada, tá? Que é isso aqui, ó. O e H. Beleza? Pessoal, bora olhar para esse ladinho aqui, ó. Entre o H e o O, quem é mais eletronegativo? É o oxigênio. Então, ele ganha elétron. Deixa eu trocar de cor. Ele ganha elétron, ele é menos 1. E o hidrogênio perdeu elétron, ele é mais 1. Do outro lado, ó. Agora, olhando para essa duplinha, oxigênio e hidrogênio, o que acontece? O oxigênio ganha um elétron. De quem? Do hidrogênio. Mais 1. Olhei todas as ligações. Falta uma ainda. Qual? Essa aqui do meio, ó. Ela é importantíssima.
é ligação oxigênio-oxigênio. Pessoal, a ligação entre dois elementos que são iguais, átomos de dois elementos iguais, tem diferença de eletronegatividade? Não, professor, não tem. Então, vou colocar aqui, ó, entre os oxigênios, o NOx é zero. Veja que em peróxidos a gente tem essa ligação oxigênio-oxigênio, que gera um NOx parcial dessa ligação igual a zero. Então, nessa situação, cada oxigênio teve NOx igual a menos 1. NOx menos 1. Perfeito. Então, quando a gente tem peróxidos, o NOx do oxigênio será menos 1. A maioria das vezes, menos 2. Quando tem peróxido, é menos 1. Perfeito? Tranquilo? Falta apenas uma regrinha. Passada essa uma regrinha, eu acabei com vocês. Eu acabo com essa matéria sem a gente ter visto tabela, sem a gente decorar. Tudo bem? Vou pegar uma substância aqui famosa. Ácido sulfúrico. H2SO4. Galera, a gente viu a regra. Tinha regra para o hidrogênio? Professor, tinha sim. Ó a palavra importante. Cada oxigênio, o NOx cada hidrogênio, o NOx é mais 1. Perfeito. Pessoal, tinha regra para o enxofre? Não, até agora a gente não falou de regra para o enxofre. Tinha regra para o oxigênio? Acabamos de ver. Menos 2. Professor, como que eu calculo o NOx do enxofre nessa substância? A gente vai fazer o seguinte. Olha lá. Vou fazer o seguinte. Eu tenho 2 oxigênios. Cada um valendo mais 1. Ou seja, cada oxigênio perdeu 2 elétrons. Mais X, porque eu não sei qual que é o NOx do enxofre. Mais 4 vezes, porque eu tenho 4 oxigênios fazendo o quê? São 4 danados de oxigênio roubando o elétron dos outros. 4 vezes menos 2. Pessoal, eu vou igualar isso a 0. Professor, por que você igualou a 0? Pessoal, tem alguma carga aqui? É íon? Não é íon. Não é nem um cátion, nem um ânion. Não tem sinal positivo ou negativo. Ou seja, a carga nessa substância aí foi zerada. Tudo que o oxigênio roubou, ele roubou de alguém. Alguém forneceu para ele o hidrogênio e o enxofre. Por isso a gente vai igualar a 0. E aí fica simples, ó. 2 mais x menos 8 é igual a 0. X menos 6 igual a 0. X igual a mais 6. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? O NOx do enxofre, nessa substância, é mais 6. O enxofre está perdendo os 6 elétrons da última camada dele. Para quem? Para o oxigênio. Perfeito? Ó, são 4 oxigênios, precisando de 2 elétrons, certo? Então eu preciso, para os oxigênios vão roubar 8 elétrons. 2 elétrons vêm do hidrogênio. Faltam mais 6. De quem? Do enxofre. E aí a gente chegou aqui, ó, que o enxofre vai ter um NOx positivo de mais 6. Pessoal, passei todas as regras para vocês e vocês não tiveram que decorar. Vamos recapitular? O NOx dos elementos participantes de substâncias simples é igual a 0. Não tem diferença de eletronegatividade. NOx dos metais do grupo 1, mais 1. Do grupo 2, mais 2. Do grupo 17 é menos 1. Perfeito? NOx do hidrogênio, geralmente mais 1. Quando a gente tem um hidreto, ele é menos 1. NOx do oxigênio é menos 2. Quando a gente tem um peróxido, é menos 1. E a soma dos NOx é igual a 0. Eu falei que eu ia fazer uma observação para alguns elementos que aí, infelizmente, esses a gente tem que decorar.
que é o caso do, voltando aqui, alumínio, prata e zinco. Melhor, a sequência melhor é prata, zinco, alumínio. Esquece o enxofre aqui. O enxofre normalmente varia o NOx, então é melhor você calcular, que nem eu calculei para o ácido sulfúrico. Olhando aqui para prata, zinco e alumínio. É a única decoreba de vocês. Prata, NOx, mais 1. Zinco, NOx, mais 2. Alumínio, NOx, mais 3. Pessoal, fugiu dessas regrinhas, você tem que calcular. Lembra do ácido sulfúrico lá que eu fiz com vocês? Eu tinha regra para o hidrogênio, tinha regra para o oxigênio. Faltava o enxofre. O enxofre eu calculo. Tudo bem? Prata, zinco, alumínio, decora. Mais 1, mais 2, mais 3. Perfeito? Essa foi a nossa aula de NOx. O importante é você entender, não é você decorar, porque senão você esquece. Tá bom? Curte, dá um like e se liga na química. Falou, gente. Tchau, tchau.